Como a paz mundial pode ser alcançada na perspectiva da pesquisa para a paz. Por Franz Jedlicka. O texto a seguir foi publicado em inglês em www.peace-studies.com e é lido aqui como uma tradução automática. Por favor, desculpe os erros. O artigo do site poderá ser publicado de forma inalterada e com link para este site em outros sites e em outras publicações sem consulta ao autor, pois foi publicado sob licença Creative Commons. Muitas pessoas querem paz no mundo. No entanto, quando se trata de paz mundial, existe também um princípio simples que se aplica a muitos tópicos da vida. Devemos aprender com aqueles que o fazem melhor do que nós. Isso significa: podemos aprender com os países mais pacíficos do mundo. 3 características importantes destes países são: a forma democrática de governo, uma legislação consistente contra a violência, e um elevado nível de igualdade para as mulheres. Gostaria de me concentrar na segunda e terceira características deste texto porque a importância da democracia para a paz é amplamente conhecida. A minha investigação sobre a paz, na qual analisei a legislação em todos os países do mundo em relação às diversas formas de violência, na Culture of Violence Scale, mostra o seguinte. Os países pacíficos proibiram legalmente todas as formas de violência. É o caso, por exemplo, da maioria dos países da União Europeia. Ali são proibidas a violência na criação dos filhos, a violência contra as mulheres, a pena de morte, a tortura, os castigos corporais na prisão e a violência contra os homossexuais. Um governo que queira mostrar aos seus cidadãos que a violência não é um meio de resolver conflitos em qualquer situação deve também consagrar isto na sua legislação. As leis de um país são a base do comportamento das pessoas e geralmente também a base da sua moral. Só uma proibição absoluta de todas as formas de violência demonstra uma política consistente de não violência. Do ponto de vista da psicologia da paz, o mais importante é a proibição da violência na criação dos filhos. Uma infância não violenta é a base psicológica de uma sociedade pacífica. Mas infelizmente o castigo corporal contra crianças só é atualmente, 2025, proibido em cerca de 1/3 dos países em todo o mundo. Os atores políticos que compreendem isto devem agir o mais rapidamente possível nesta questão. Porque são necessários cerca de 20 anos para que uma geração não violenta cresça. As recomendações do site End Corporal Punishment e as publicações gratuitas da Inspire Strategy fornecem informações para uma estratégia adequada. Tanto os EUA como a Rússia e outros intervenientes globais provavelmente não alcançarão uma paz duradoura enquanto a violência contra as crianças for permitida naqueles países. O que se aplica à questão da proteção das crianças também se aplica à questão da violência contra as mulheres. Esta também deve ser proibida por lei, tal como a violação conjugal. Como pode um país tornar-se pacífico se o espancamento de mulheres e crianças já é permitido? Existe também uma interseccionalidade entre a violência doméstica contra as mulheres e a violência na educação dos filhos. Muitas vezes ocorrem em conjunto. E muitas pessoas que sofreram violência quando crianças ou testemunharam violência nos seus pais repetem este comportamento. Você experimentou com seus próprios olhos que a violência é um meio aceitável de resolução de conflitos. Além da legislação relativa às formas de violência acima mencionadas, a igualdade de direitos para as mulheres é também um importante factor de paz.
Quanto mais alto, mais pacífico é o país. Isto também foi comprovado estatisticamente, por exemplo, por Valerie Hudson. A falta de igualdade é um sinal de violência estrutural, termo usado pelo investigador para a paz Johan Galtung. O mesmo se aplica à opressão dos homossexuais e das pessoas LGBTIQ+. A ONU também teve esta ideia em conta. Na Resolução 1325 do UNSC, recomenda a participação das mulheres nos processos de construção da paz, por exemplo, nas negociações de paz. As religiões, por exemplo, as religiões para a paz, só darão um contributo para a paz mundial se apoiarem todos os 3 fatores mencionados. A forma de governo da democracia. Uma proibição legal consistente de todas as formas de violência, começando pela proibição de violência na criação dos filhos e proibição da violência contra as mulheres e igualdade de gênero. No entanto, dificultarão a paz mundial se tolerarem ou mesmo promoverem todas as formas de violência ou discriminação mencionadas até agora. Infelizmente, este ainda é o caso quando se trata de questões de castigo corporal na educação e violência contra mulheres e homossexuais. Até o atual Papa Francisco recomendou várias vezes o castigo corporal às crianças. Provavelmente sem o saber, ele está a dificultar a sua própria missão de paz. Infelizmente, a igualdade de direitos para as mulheres também é dificultada ou mesmo impedida por muitas religiões. Os líderes religiosos, e todos os outros atores políticos que ainda não abordaram os efeitos negativos da violência infantil, deveriam ler os livros e textos de Alice Miller. E aqueles que anteriormente acreditaram que o homem é fundamentalmente mau e que através de punição severa precisa ser colocado em o caminho certo deveria ser a Civil Statement on Violence, escrita por importantes psicólogos, que diz o contrário. O livro, Humankind, de Rutger Bregman também comprova a tranquilidade inerente às pessoas. O que isso significa para o movimento pela paz? Significa que manifestar-se pela paz nas ruas não será suficiente. Os ativistas do movimento pela paz devem defender as democracias, a proibição legal de todas as formas de violência e a igualdade de direitos para as mulheres. Isto exigirá ativismo internacional, como o levado a cabo pela Anistia Internacional. Os homens do movimento pela paz, em particular, devem defender claramente a igualdade de direitos para as mulheres, por exemplo, comprometendo-se com a campanha He for She ou usando o laço branco da campanha White Ribbon, um movimento global de homens contra a violência doméstica. Os fatores mencionados também devem ser tidos em conta na ajuda ao desenvolvimento e na política de desenvolvimento. O conceito Triple Nexus, também conhecido como HDP Nexus, já recomenda que a ajuda ao desenvolvimento e as atividades de ajuda humanitária sejam complementadas por atividades de construção da paz. Por exemplo, na cooperação para o desenvolvimento, poderá ser sempre enfatizada a importância de criar os filhos sem violência. Os jornalistas também podem desempenhar um papel importante na questão da paz mundial. Você deve sempre explicar as conexões que listei aqui hoje. Quando se trata de líderes políticos autoritários cuja experiência demonstrou representar uma ameaça à paz, os jornalistas devem tentar investigar a infância destes indivíduos. A pesquisa psicohistórica, na qual foram analisadas biografias de políticos,
mostrou que os próprios fomentadores de guerra e ditadores sofreram violência na infância. Você pode ler sobre isso, por exemplo, nas publicações de Sven Fuchs. Se você reconhecer isso a tempo, talvez algo pior possa ser evitado. Infelizmente para Hitler, Putin e muitas outras pessoas já era tarde demais. Em última análise, trata-se também do que as pessoas que vivem atualmente num país cheio de violência podem fazer. Não será fácil, mas eles deveriam tentar discutir o trauma social do seu país em grupos de autoajuda ou círculos de partilha, para resolverem o problema. Deve haver tempo e espaço nestes grupos para expressar o pesar, mas também deve haver uma discussão posterior sobre como se pode quebrar o ciclo de violência no futuro. Especialmente se este ciclo já tiver começado na própria família. O termo psicológico para isso é chamado de trauma transgeracional. As origens psicológicas do ódio também devem ser discutidas. É compreensível quando o ódio surge porque alguém ou o seu próprio país foi atacado ou oprimido. Mas seria importante reconhecer o ódio que surge da violência ou negligência vivida na infância. Seria igualmente importante reconhecer o ódio que surge da inveja ou da saudade, que se reprime ou suprime. O psicólogo Arno Gruen escreveu textos importantes sobre o assunto, e o Strict Father Model, de George Lakoff também é relevante. Explica por que pessoas que tiveram uma educação rígida gostam de votar em políticos autoritários. Foi estudado há mais de 70 anos sob os termos caráter autoritário e personalidade autoritária. Mas os países pacíficos também têm de prestar atenção aos desenvolvimentos negativos que podem pôr em perigo a sua paz. Um perigo crescente é a violência cada vez maior nos meios de comunicação social e nas redes sociais. Romances e séries policiais mostram cada vez mais violência detalhada. O resultado é uma dessensibilização de muitas pessoas. Nos noticiários, só as más notícias são boas notícias, parece ser cada vez mais o caso. Mesmo em países pacíficos, disse às pessoas que a violência é normal, em vez de relatarem os fatores que fortalecem a paz. A democracia, as atividades das associações sociais e da sociedade civil, as iniciativas educativas, a política social e de saúde inclusiva, um sistema fiscal compensatório contra desigualdades excessivas. E, claro, os jogos de computador em que as pessoas podem ser mortas ou feridas devem ser rejeitados. Aliás, foram produzidos maioritariamente num país com uma cultura de violência mais elevada do que na União Europeia. Todos os caminhos para a paz mundial que mencionei certamente não são estratégias que funcionem rapidamente. É claro que as guerras atuais têm a ver com negociações de paz. De preferência, como já expliquei, por mulheres. Métodos de mediação como comunicação não violenta e empathy circles também podem ser úteis. Mas, na minha opinião, qualquer pessoa que lute por uma paz mundial sustentável deve prestar atenção a todos os pontos que listei aqui, mesmo que só se tornem eficazes a longo prazo. E qualquer pessoa que realmente persiga a paz como o seu objetivo mais elevado como político deve seguir o exemplo dos países mais pacíficos do mundo.